Louvado seja Deus, aleluia. Estou aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor, que nos mostra que nos últimos dias a Bíblia claramente nos adverte, mostrando que esta presente era, que tudo que está acontecendo é bíblico. A Bíblia predisse isso através as pessoas que foram usadas para escrevê-la, direcionadas pelo Espírito Santo. Então, há mais de 2000 anos, a Bíblia foi escrita e continua tão atual e continuará, porque nos mostra passado, presente e futuro. Como disse, tudo que estamos vivendo é cumprimento da palavra do Senhor. Para isso nós vamos ver aqui na sua palavra, nada como mostrar dentro da palavra, para que as pessoas não digam que a gente está falando só por falar. Então vamos ver aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 22, do versículo 23 ao 31. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam. Multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro. Desonestos. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra, praticam extorsão, andam roubando, fazem violências ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja Deus. Estão vendo aí, né? Tudo baseado na palavra do Senhor. Tudo conforme está escrito na palavra de Deus. Então, como é bom ouvir a palavra do Senhor. E dando continuidade à leitura, vamos para o livro de Mateus, capítulo 23, do versículo 13 a 19 e 28, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E o que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta, que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Louvado seja Deus. Então, meus amados, estamos vendo aí a inversão dos valores cristãos, tanto no mundo, na sociedade mundana, como também dentro das igrejas que se dizem cristãs, e os líderes que se dizem pastores, condutores de almas, de vidas, estão nesse patamar em que a palavra de Deus nos mostra. E Deus chama eles de hipócritas, cegos e insensatos. Louvado seja Deus. Então, meus amados, é a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. Né? É por isso que na carta do apóstolo Paulo, aliás, na carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, também está escrito, Deus prevendo tudo isso, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Aqui a Bíblia está generalizando, tanto os que dizem cristão como os não cristãos, pois está tudo junto e misturado, né? Os valores éticos, morais e cristãos encontrados na Bíblia, eles são absolutos e insubstituíveis, porque estão fundamentados na palavra e no caráter de Cristo. Então não há como mexer, como mudar. Louvado seja Deus. Então, meus amados, vamos ver aqui mais um pouco da palavra de Deus, para a gente ver que uma palavra de Deus ela é absoluta. Ela não faz arrudeio. Louvado seja Deus. Então vamos ver aqui. Louvado seja o Senhor. Vamos para o livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, né? Diz que os que invertem os valores morais não ficarão impunes, né? Então vamos ver aqui o que Isaías diz. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Louvado seja Deus. Vocês estão vendo aí como a palavra de Deus ela vai em cima. Isaías, ainda no livro de Isaías, capítulo, ainda no versículo 5, versículo 23, diz que os que justificam o ímpio e condenam o justo encontrarão castigo repentino. Então vamos ver, Isaías 5, 23. Louvado seja Deus, diz: os quais por suborno justificam perverso, e ao justo negam justiça. Vou ler logo todo o capítulo. Louvado seja Deus. E vendo aqui também Isaías,
capítulo 10, versículo 1, nos adverte que os que fazem leis injustas e perversas sofrerão as consequências de suas transgressões. Então vamos ver aqui, louvado seja Deus, Isaías capítulo 10. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 10 diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, louvado seja Deus, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe. A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Louvado seja Deus. Eu li aqui até o 4, mas eu vou repetir o primeiro, que é o que nos diz, louvado seja Deus, que os que fazem leis injustas e perversas, né, sofrerão as consequências da sua transgressão. Vou repetir mais uma vez. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, louvado seja Deus. Só até aqui. Pois é, a Bíblia, meus amados, a Bíblia ela está repleta da palavra de Deus, que nos conta e nos diz toda a verdade. Então, o que a palavra de Deus quer nos mostrar aqui? O cerne da questão que a palavra do Senhor está nos mostrando é a completa inversão dos valores morais e cristãos estabelecidos pela palavra de Deus, como nós acabamos de ver, de ler, né? Louvado seja Deus. Como em Mateus 20, do capítulo 23, o 13, diz: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Não é isso? Por quê? Porque inverteram os valores, e eu sempre bato nessa tecla, o Senhor sempre me mostra isso. Não existem mais pregadores, existem sim preletores. Para isso a gente vê quando uma igreja vai convidar alguém para pregar, e diz: olha, vem o pregador fulano de tal, não é? Vem o preletor fulano de tal, enche a boca de preletor. E é por isso que a igreja está nesse amargo, nessa coisa ruim, sem fé, sem sustentáculo, sem base cristã, né? Crentes, aliás, cristãos, eu não gosto de chamar essa palavra crente, não. Crente, até o diabo porque ele crê que estabelece, mas não obedece. Vamos nos atentar aqui para a palavra cristão. Então, os cristãos hoje, por não conhecer a palavra de Deus, porque o pregador, ele prega ensinando a palavra de Deus. Enquanto que o preletor é diferente. O preletor, ele vem mexer com as emoções e mensagens de autoajuda. Ele sempre diz que Deus é bom e por aí vai. Não tem sustentação a sua pregação, porque não edifica ninguém, não converte ninguém, não convence ninguém. Mas o pregador sim, porque ele ensina pregando a palavra de Deus, ele está tudo baseado na palavra, dentro da palavra, tem autoridade e poder. Tem mais esse detalhe, viu? O pregador, ele tem, além do conhecimento e além da unção, ele tem autoridade, ele foi preparado, consagrado ao Senhor, escolhido e enviado. É por isso que ele tem poder e autoridade, porque ele prega ensinando. E as almas, ao tomar conhecimento da palavra de Deus, se convertem, né? Louvado seja Deus. Então, a palavra valor origina-se do latim e significa ser digno.
Então, você é um homem de valor, você é um homem valoroso como pastor, como pregador, como aquele que louva o Senhor. Então, meus amados, no contexto, refere-se aos princípios éticos e sociais aceitos por uma pessoa ou grupo, isto é, ao comportamento humano, suas regras e... Desculpe, estou um pouco resfriado. Suas regras e padrões. Então, meus amados, a palavra de Deus é muito maravilhosa, né? Que ela nos mostra que atualmente tem havido uma inversão desses valores, a ética e a moral cristã, antes aprovadas pela sociedade, vem sendo sistematicamente substituída por princípios morais mundanos, quer dizer, tudo investido. A palavra de Deus estabelece os princípios éticos, as virtudes e os valores necessários à boa conduta dos filhos de Deus e daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Então vamos ver aqui qual é a causa da inversão dos valores. Alguém já parou para pensar nisso? Ao folhearmos alguns jornais, revistas seculares, ao assistirmos TV, ao olharmos na internet, constatamos o quanto os valores éticos e morais cristãos têm sido desprezados pela sociedade pós-moderna, né? E isto tem várias causas. Louvado seja Deus. Tem a ascensão do relativismo moral, né? Que a gente vê muito aplicado, manifestação social do pluralismo, o crescente mundanismo, louvado seja Deus, e muitas coisas que contribuem, como entretenimento, novelas, filmes, tantas coisas, que tudo contribui para inverter os valores, para ir educando as pessoas, para elas se tornarem sem ética, sem moral, sem valor. E tudo isso, a cultura do mundo contribui. Qual é a cultura do mundo que constrói alguma coisa? Qual é a cultura do mundo que ensina sobre salvação, sobre livramento? Qual é a cultura do mundo que ensina a palavra de Deus? Não existe. Porque o mundo está na contramão de Deus. O mundo está afastado de Deus. A própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então não tem como ter comunhão entre as trevas e a luz, entre Deus e o oposto. Então, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus, é por isso que eu sempre digo e volto a repetir, a palavra de Deus ela é clara, objetiva, direta, só não entende quem não quer. Se você ler a palavra de Deus com propósito e orar a Deus que lhe dê sabedoria, entendimento e discernimento, você vai se edificar de tal forma que você vai ver o quanto a palavra de Deus era maravilhosa. Louvado seja Deus. Então, meus amados, é uma triste realidade. É uma triste realidade, mas é isso que nós estamos vendo e assistindo. O mundo hoje, ele só leva os homens à bestialidade, à ignorância, à estupidez. Por isso que vem pessoas doentes psicologicamente, né? As pessoas estressadas, cheias de maldade. É uma coisa incrível, quer dizer, é um efeito dominó. O efeito que vai pegando geração pós geração, uma atrás da outra. E cada vez mais a cultura do mundo vai distanciando os homens de Deus, porque é cheia de coisas ruins, entretenimentos, né? Então os valores e preceitos exagerados do mundo contradiz tudo o que é ensinado na palavra de Deus, né? Os elevados preceitos exarados na palavra de Deus são imutáveis e servem de regra para orientar os homens em todas as gerações, né? Esses valores são insubstituíveis e devem ser coerentes com o testemunho cristão. A igreja deve viver o que prega e pregar o que vive.
Mas hoje está uma coisa absurda. Está uma coisa absurda. Está uma falta de vergonha. Líderes que se diz líderes, que não estão edificando a sua membresia, não estão edificando as vidas, não estão preparando elas para serem arrebatadas. Aí onde mora o perigo, onde está o cerne da coisa. As igrejas hoje não estão mais exigindo santidade do seu rebanho. Pastores e lideranças, acordem, vocês vão pagar um preço muito alto. Não estão levando mais as pessoas a se santificarem, preparando-as para o arrebatamento que está tão perto, que vai acontecer a qualquer hora e a qualquer momento. Pastores, lideranças espirituais, como vocês se dizem, vocês vão pagar um preço muito alto. Não sei o que estou dizendo, não. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que eu mostrei aí, li no livro de Ezequiel e no livro de Mateus. As qualidades que nós estamos vendo hoje nas lideranças, nos líderes que se diz pastores. Pois é a palavra de Deus. Se você ouvir essa mensagem e ficar com raiva de mim, é problema seu. Vá ter-se com Deus. Põe a mão na sua consciência, sim, e vá ter com Deus. Não, eu apenas explanei a palavra de Deus, porque eu não sou preletor. O dom que Deus me deu foi de ensinar a palavra de Deus. Esse foi o dom que Deus me deu e eu procuro ser zeloso. Doa quem doer. A palavra de Deus é a única verdade que existe nesse universo e ela tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Doa quem doer. E por que muitos acham ruim? É porque a palavra de Deus ela não tolera o pecado. A palavra de Deus ela bate diretamente contra o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, pastores, lideranças espirituais, diáconos, presbíteros da casa de Deus, se preparem, pois se não estiverem vivendo uma vida de santidade e ensinando esta vida aos tais, a sua membresia, coitado de vocês, viu? Coitado de vocês. Eu tenho pena e não quero estar na pele de vocês nem um segundo, porque a ira de Deus será derramada sobre esta terra. E naquele dia, conhecido como o grande dia do trono branco de Deus, também conhecido como o dia do juízo final, que diz que os pastores irão entregar suas ovelhas ao Cordeiro de Deus, aquele que as comprou. Então, vai ser duro, viu? Você vai entregar o que para ele? Se você não viveu integralmente em santidade com seu rebanho, ensinando seu rebanho a se separar do mundo e a se qualificar e a se preparar para serem arrebatadas, porque no céu não entra pecado. Então, se você, como liderança espiritual e como pastor, não preparou seu rebanho para ser recebido na glória, eita, eu não queria estar na sua pele nem um segundo, como eu já disse. Cuidado, pastores. Ó bendito e amado Senhor, acabei de explanar a tua palavra, Senhor, que é a única verdade absoluta que neste universo, a única verdade existente em todo o universo é a tua palavra, Senhor. Que as pessoas que ouvirem esse áudio, Pai, que elas venham, Senhor, a entender, que elas venham a ter sabedoria, ter discernimento da tua palavra, que a tua palavra, Senhor, convença essas pessoas, mostre a essas pessoas que elas precisam, aleluia, serem lapidadas pelo Senhor, que elas procurem ser preparadas pelo Senhor, que elas se santifiquem cada vez mais, para que naquele dia não sejam pegas de surpresas, como na parábola das 10 virgens, que 5 foram e 5 ficaram. Que a tua igreja, Senhor, acorde quanto é tempo, derrama do teu Espírito sobre toda a carne, no meio do teu povo, sobre povos e nações. Acorda a tua igreja, Senhor, para que ele não seja pego de surpresa. Aviva, Senhor, renova, restaura a tua igreja, aqueles que se dizem pastores e lideranças espirituais, Senhor. Ó Deus, trabalha na mente e no coração desses homens, dessas lideranças, desses pastores, para que eles venham a se converterem completamente e converterem o seu rebanho através da pregação e do ensino da palavra,
Como eu disse, o pregador, ele ensina pregando a tua palavra, enquanto que o preletor é só mensagem de autoajuda, só mexe com o emocionalismo e não converte ninguém, e não santifica ninguém, nem fortalece ninguém com suas mensagens. Mas que o Senhor, que é o Deus absoluto, que está no controle de tudo e de todos, Senhor, abençoa a tua igreja, prospera a tua igreja, faz a tua igreja crescer na graça e no conhecimento, faz a tua igreja, Senhor, acordar enquanto é tempo, se santificar, aleluia, para que o Senhor venha e nos leve para a glória, para todo sempre. Louvado seja Deus. Abençoa-nos, meu Deus, com ricas bênçãos dos altos céus. Fica conosco até a consumação dos séculos, como é assim, e assim está escrito na vossa palavra. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Entrega a tua igreja nas tuas santas e benditas mãos. Entrega cada lar, cada família nas tuas mãos, para que todos sejam abençoados, para que todos sejam santificados em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. A paz do Senhor para todos aqueles que ouvirem este áudio. Que Deus venha abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus.